perfeita. Tem coisas muito legais que acontecem no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo a avaliação pré-compra e laudo cautelar dessa 458 Itália que está passando por nós. E como eu digo, não importa o que aconteça, todo carro que passa pelo car chase tem que passar por esse método. A pior coisa que tem é incerteza, é dúvida. E, obviamente, entender, afinal de contas, o que tem para fazer no carro, o carro está bom, não está bom, qual que é a história que ele conta para todos nós. Uma das vantagens é o seguinte, por que a 458? Primeiro porque, por incrível que pareça, ela tem alguns aspectos menos complexos que nos permitem gravar até com um pouco mais de tranquilidade. Para você que nos segue, tem um Reels lá no nosso Instagram que mostra um compilado, um resumão do que é uma avaliação de um pré-compra de uma F430. A 458 foi a evolução desse carro. Então aqui eu não tenho tantas preocupações, por exemplo, com deterioração, desgaste de embreagem. Tem suas complexidades, mas acaba facilitando um pouco. Então, já que vocês viram a 430 lá, hoje é dia da gente ver 458. Eu, usualmente, quando estou envolvido nessas gravações, nessas avaliações, como costumo estar para a maioria desses carros desse padrão, gosto muito de começar com partida a frio e o teste de rodagem. Bom, aí você cadê o câmbio na Ferrari, né? Como de praxe, uma série de botões aqui no console central dessa boneca. Para você botar ela em drive, simplesmente prima a borboleta da direita. E aqui, bom e velho câmbio de dupla embreagem, o Getrag, e é uma das coisas mais legais, ó. Apertei o alto, sem essa de ter que esperar a embreagem esquentar para ver se ela acopla melhor, né? Sem aquela preocupação, é uma dupla embreagem, né? Nose lift. E com isso a gente já vai checando que, puta, tá tudo funcionando, certo? Para variar, minha Sigma, né? Precisamos verificar a calibragem ou temos um sensor de pressão de pneu que já viu dias melhores. A gente precisa entender se a gente tem barulho, se a gente... Como é que o carro está nessa circunstância, entendeu? Não é só emoção. O pré-compra é muito diferente de uma avaliação de carro, como a gente faz normalmente, mostrando o que é a experiência, né? Uma coisa honrável, né, que a gente sabe, né, a suspensão desses carros é um ponto de atenção enorme, mas em especial aqui a possibilidade de você ter o modo Bumpy Road para asfalto irregular numa boa, né, você percebe o quanto esse carro é macio, o quanto esse carro é fácil de viver e de conviver, né. Uma coisa muito bacana também, que mudou bastante em relação 360 e 430 na 458, é a ergonomia de posição de dirigir desse carro, né? Ela é muito mais universal, muito mais pensada em motoristas grandes, em gente gorda e alta, né? Você realmente tem mais espaço, a posição de dirigir que você tem na 458 é muito melhor, até para mim, que tenho bastante referência da 430, é um carro muito mais fácil de viver, de conviver, de usar. A gente está andando no modo Sport, ela tem o modo Race, aí tem o modo controle de tração desligado e controle de tração e estabilidade desligado. O que a gente está observando numa circunstância dessa antes de acelerar? Justamente, né, a gente ligou esse carro em partida fria, antes de levar ele para avaliação, né, já vai nortear muito do que a gente vai olhar ali no elevador. A gente está procurando barulho. Absolutamente irretocável, né? Isso é engraçado. A 458 tem isso mesmo, ela é muito mais silenciosa, tem um jogo de suspensão muito mais tranquilo para uso normal, porque muitas vezes você vai ver uma 430, ela vai ter barulho de suspensão, por mais que esteja tudo zero debaixo dela. Por quê? A característica, a forma como os uniballs são acondicionados, as bandejas. A 458 trabalhou realmente isso. Você nota, cara, magnífico. Olha lá. Vou até desativar o modo Bumpy Road. Tá, no modo normal de suspensão, estou andando no Sport. Nossa, cara, é engraçado, desculpem, meus amigos, mas como as cupês barra berlineta no vocabulário Ferrari são carros mais silenciosos do que as Spider, mesmo as Spiders sendo carros com teto rígido, né? Silenciosa, cara, é oficial. Essa até agora é a mais silenciosa de suspensão que eu tive a glória de passar nesse mesmo trecho. Já é a sexta, hein? Estamos no modo Race, controle de tração e estabilidade ligado.
a gente exige justamente do freio e do câmbio. Que escândalo! Quando tá seco, eu gosto que a gente vai fazer uma passada, vai fazer 2 passadas, né? Aqui, infelizmente, hoje, pelas circunstâncias, a gente fica meio que impedido de fazer isso, mas a gente procura provocar um pouco mais o carro. A ideia é justamente ver se o câmbio vai ter um comportamento errático. O carro já está há uma boa meia hora ligado em operação, ou seja, já está nas temperaturas corretas, né? Já ultrapassou aquela fronteira de um tempo assim que algo que tivesse mascarado não teria aparecido em termos de funcionamento errático do carro. Vamos até fazer mais gradativo, que eu quero sentir. Tá perfeita. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Estressamos o suficiente no contexto de um pré-compra com muita responsabilidade. E já que estamos no mérito de carro parado, estacionado, a gente já sabe, por olhar e constatar, que não existe praticamente defeito ou imperfeição de pintura visível a olho nu. Isso foi visto inclusive lá fora, na luz do sol. Então, o seu único mecanismo, obviamente, é utilizar um micrômetro para testar de fato a espessura da camada de tinta. Lembrando a todos que a 458 já é um carro que já usufruiu de uma linha de montagem muito mais tecnológica, com muito mais ferramental e menos fator humano, tá? Fornecedor da tinta PPG, esse carro é o legítimo preto sólido da Ferrari, o Nero. O que a gente percebe, né? Especialmente quando o carro como esse aqui, que tem PPF praticamente no carro inteiro, tá? Exceção desta peça daqui, tá? Mesmo que o carro tenha PPF, o que a gente está preocupado é identificar uniformidade, um intervalo que no carro inteiro não existe divergência nenhuma, certo? Então o que a gente nota quando a gente faz o carro inteiro aqui? Uma proximidade de micragem indo de 320 a 400 e pouco, justamente por conta do PPF, e essa única peça aqui, peça sem o PPF, provavelmente porque ele foi removido para fazer algum reparo, alguma coisa, mas novamente não identificamos nada, e inclusive é a única peça do carro que aparece um pouquinho menos de espessura, que está condizente com o que a gente está vendo. Então assim, a priori, em termos estéticos, não há nada que nos force a desconfiar que esse carro se envolveu em algum acidente. Outro fator que eu gosto muito de olhar em todas as análises que nós fazemos é vidraçaria. Você fala, nossa, Corne, para que isso? Porque basicamente, se eu consigo confirmar que todos os vidros desse carro também são datados do ano de fabricação dele, eu tenho uma segurança, uma tranquilidade um pouquinho maior, que obviamente, né, que imagina você chegar para avaliar um carro desse, isso aqui já foi trocado, isso aqui já foi trocado, isso aqui já foi trocado, e o para-brisa. Alguma coisa aconteceu. Para nossa boa sorte, né, olhando para esse daqui, todos esses são do ano de fabricação do carro. Esse carro é modelo 13, ou seja, a única coisa que a gente pegou de fato é que o para-brisa desse carro é trocado. O que é natural, né? Afinal de contas, quem aí nunca trincou um para-brisa numa viagem, numa estrada? Né? Por isso que está se botando todo Clearplex. Mas a gente pega ali para-brisa original Ferrari Saint-Gobain, só que de 2016. Na frente desses carros em especial, o porta-malas até que é razoavelmente bom, mas ele tem um kit de ferramentas. Nessa época, a Ferrari já utilizava como carregador padrão dela o próprio CTEC, né? Aqui já não é mais a era da chave geral que você desliga. Você tem que manter esse carro no mantenedor, porque Ferraris naturalmente tem um histórico de gostar de ter fuga de bateria, né? Outras coisas importantes, né? Toda a parte de lanternagem em faróis, a gente vê a Valeo, que sempre é o supplier original, também datado tudo do ano de fabricação do carro, tudo muito tranquilo nesse aspecto. Todos os parafusos, né? Especialmente esses daqui de cima, você nota que nenhum deles foi mexido, tem marca de chave, ou seja, que evidenciaria provavelmente uma desmontagem para fazer algum serviço. Então assim, a gente vai eliminando que pelo menos por cima esse carro não tem muita história para contar. Aqui a gente tem o painel de absorção de impacto traseiro completamente intacto. A gente vai olhar para agregados, tudo completamente conforme padrão original, dos dois lados, né? A ótica do espelho, um lado tem que ser muito parecido com o outro, o que sempre foi muito
delicado quando o assunto é Ferrari e a sua manufatura altamente artesanal. Mas, como eu disse para vocês, a 458 foi uma nova era. O trinômio 458 California F12 foi um salto gigantesco para a Ferrari, criando carros, né? Carros que não escravizam seus proprietários. Então, assim, toda a parte estrutural do carro está completamente em ordem, né? Não temos um A para discutir, inclusive aqui vocês estão vendo imagens dessa história toda, porque é muito difícil de ilustrar isso apenas falando, mas não é só a traseira que a gente olha, a gente precisa olhar a frente também. E é por isso que mesmo a 458 sendo extremamente moderna, ainda assim eu falo para vocês que não tem como fazer um pré-compra num carro desse que não leve pelo menos umas 4 horas, porque só o trabalho de desparafusar, né, a gente sabe, se vocês se perguntar, a Ferrari não tem aerofólio. Então, como é que funciona a aerodinâmica dela? É feito solo, né? O solo de uma Ferrari, especialmente, é um negócio que praticamente não tem obstrução, ele é liso, ele é completamente tranquilo e protege muito a parte de baixo do carro. Então, assim, o que a gente está olhando aqui? Novamente, toda a parte de carroceria dianteira, certo? Então, aqui, parte estrutural. Eu sei que o pessoal do laudo vai se incomodar, mas porque esse é exatamente o fim onde uma das proteções pega. Se vocês olharem, os dois lados aqui tem ralado e tem marca. É justamente aonde vai pegar. Se vocês notarem, é a protuberância maior que tem na parte do carro. Mas, tirando isso, que, por exemplo, uma bela pedrada ou um acidente, manobrando mesmo, pegou um buraco, alguma coisa, poderia acontecer. Todo o agregado, tudo isso aqui, completamente padronização original Ferrari, as caixas de roda. Né? Aqui em especial uma coisa, que nas 430 e nas 360, esse quadro aqui dianteiro, ele tem um componente extremamente artesanal. O original é muito feio. É normal que geralmente o lado que parece bonito é o lado que provavelmente foi reparado numa encostada. Aqui não, a gente já pega a padronização completamente original da Ferrari, certo? Absolutamente nada. E é o tipo de coisa, meus amigos, que por mais leve que tenha sido uma batida, uma encostada, isso aqui é projeto de deformação programada. Então, se tivesse havido qualquer coisa, isso aqui jamais estaria nessa padronização. Obviamente, a gente olha para rodas e suspensão também, né? Nas 3 rodas desse carro, a gente não pegou nada além de reforma estética, de repintura. Essa daqui parece ter tido um pouquinho mais de retrabalho, mas, novamente, nada que comprometa estruturalmente, mas algo que vai ser apontado para o cliente, né? Embuchamento de suspensão, tudo absolutamente em ordem, nem guarda-pó, nem absolutamente nada desses carros, né, dando sinal de desgaste ou que precisa de serviço ou de reposição. Até uma coisa muito peculiar, que diferentemente da 430 e da 360 que vieram antes dela, a gente nota a Ferrari utilizando um pouco mais de embuchamento, um pouco mais de borracha. Obviamente isso é aquilo que eu falei para vocês no teste de rodagem, é visando um carro que aqui você não tem aquele barulho de suspensão do uniball rangendo porque o guarda-pó perdeu a vedação, né? A suspensão muito mais silenciosa nesse aspecto, muito mais de carro de passeio normal. Entrando na parte de motor e câmbio completamente seco, vamos lá. Um dos principais gargalos desse carro está justamente nesse Getrag. A gente sabe que as primeiras unidades desse câmbio tinham a fama de misturar o óleo do câmbio com o das embreagens, né? As embreagens são banhadas em óleo aqui. E isso é problema de um retentor, de alguns retentores que ficam lá fazendo a divisão entre essas partes do câmbio, que eles ressecam e misturam esse óleo. Ferrari não te dá uma solução para isso, muito menos a Getrag, mas existem soluções aftermarket para essa situação. Teoricamente, comprando um carro 2012 para cima, o problema já teria sido resolvido. Mas esse é o tipo de coisa que a gente fala para os clientes, a gente informa. Porque como é que eu posso atestar se um teste de rodagem, comportamento perfeito, diagnóstico eletrônico via porta OBD2, nada absolutamente a declarar. Por fora, o que a gente pode fazer é examinar para ver se tem algum indício de vazamento, alguma coisa errada, até algum sinal se já foi mexido antes. A priori não nos parece, né? Motor, mais um família F136, né? Exatamente o mesmo motor da F430. Qual que é a diferença? Aqui a Ferrari fez o motor ir de 4.3 para 4.5, saímos da injeção antiga convencional multiponto para a injeção direta, né? Isso fez com que esse carro fosse para 570 cavalos, 58 kg de torque. A gente sabe, o maior problema que esse motor sofre aqui no Brasil é qualidade de combustível, bico injetor com problema. Dica de ouro, use pódio. O carro está com o tanque cheio, foi testado, absolutamente nada a declarar. A gente vai fazer o scanner, tá? É que a parte do scanner a gente vai usar o nosso
aparelho, que é um Autel atualizado, que vai nos dar até algumas informações a mais, porque é nessa hora dessa avaliação de diagnóstico via porta OBD que a gente, inclusive, vai puxar algumas informações importantes, que são tricks of the trade, que vai me ajudar a ver como é que está esse carro de originalidade, até mesmo de quilometragem, né? Porque, acredita em mim, esse não é um carro muito complexo de tombar quilometragem. Aliás, elas são famosas por terem KM tombada. Esse carro eu não tenho medo, como eu disse para vocês, ele tem passagem recente pela concessionária oficial da marca, ficou entre conhecidos nos últimos tempos, então estou com a cabeça no travesseiro, é isso que eu falo muito para vocês. Comprar um carro desse tem muito um aspecto de saber de quem você compra e acompanhar a história daquele carro. Comprar de desconhecido coloca uma série de outros fatores, de outras incógnitas que realmente o carro pode estar bom, mas e aí, né? Qual que é a história? Qual que é a capivara, né? Vou mostrar para vocês agora um outro ponto de atenção, que aí tem a ver com o sistema de suspensão do carro, especialmente os amortecedores. É na 458 Califórnia. Ô, velho, pra quê? Amortecedores, tá? Aqui, né, Califórnia F12 E458 saíram do antigo sistema SAX e foram em direção ao conjunto Hollings. Tivemos carros com problema precoce de vazamento nos Hollings, tá? E acredita em mim, o jogo de amortecedor Hollings original desse carro, R$100.000. Assim, na fotografia, teste de rodagem, absolutamente nada que indicasse amortecedor cansado com pouca ação. Avaliação visual, absolutamente nenhum sinal de vazamento nesses amortecedores, tanto na frente quanto atrás. Que dá para ser feito para precaver a situação, foi feito. Não é exclusividade das Ferraris, a gente olha sempre para estado de pneus, discos e pastilhas. Pneu, né? Pirelli, primeira linha. Na frente nós temos DOT 2018, atrás DOT 2019. Eu não canso de falar isso. O que é esse prazo? O prazo, meus amigos, Ferrari é básico. preta, full carbono. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te ouvir. Eu estou com o microfone, não vai pegar. Você tem que avisar que você vai fazer isso. Então não é exclusividade da Ferrari, a gente olha para pneu de todos os carros em pré-compra, né? Vamos falar do DOT. Na frente nós temos DOT 2018, na traseira DOT 2019. Existe prazo de validade para pneu? Não. Existe prazo de garantia a contar do DOT. Algumas marcas 5, outras 6 anos, né? Agora, pneu pode ressecar. O que a gente fala quando a gente ultrapassou esse prazo de garantia? Que é recomendável ao cliente observar sinais de ressecamento. Se a gente for olhar exatamente para a quantidade de material, que você nota, na frente, apesar do DOT 2018, pneu tem mais ou menos 60% de material de vida útil, né? Isso a gente vai mensurar corretamente para dizer para o cliente. Na traseira, vamos ser sinceros, já está para lá de Bagdá. Tipo, daqui depende muito do carro, como o carro for ser utilizado, mas não diria que tira mais 3, 4 mil quilômetros isso aqui se andar muito calmamente, tá? Até olhando aqui, você começa a perceber um pouquinho de sinal de ressecamento, inclusive no pneu traseiro. Vamos ver se no pneu dianteiro também? Por incrível que pareça, o dianteiro nem esse sinal de ressecamento, apesar do DOT ser mais antigo, né? Quando a gente fala de disco de cerâmica, né? O que a gente percebeu? Esse carro não teve uso severo, não tem nenhuma evidência por baixo ou no carro em geral que esse carro foi sovietizado em pista, tá? Então é um carro exclusivamente estradeiro. O perfil do disco está exatamente como se espera da cerâmica da Ferrari, não tenho o que falar, inclusive posso fazer comparação até mesmo com o meu próprio carro, que é um pouco mais rodado do que esse. O corretíssimo, seria remover esse disco daqui e pesar ele, entender se a massa da cerâmica, do material aqui, está abaixo do limite. Se você for verificar a espessura, não é a medida mais adequada para a cerâmica. Em termos de pastilha, realmente, na frente, por volta de 40%, 45% de material, atrás por volta dos 60%. Costuma durar muito. Eu aposto com vocês que dependendo da vida que esse carro viveu,
que as pastilhas que estão aqui nunca foram trocadas. Esses bancos que eram opcionais, que são até os utilizados na Speciale, eles têm ajustes completamente manuais, uma coisa menos para quebrar, uma coisa menos de tecnologia italiana para enguiçar. Bom, uma coisa legal, nesse carro todos os botões, né, a Ferrari sofre com o derretimento do revestimento desses, né, e o que acontece? Fica aquela coisa gelatinosa, né, que solta na mão. Esse carro, pelo visto, ou já foi feito ou realmente nunca passou muito tempo ao céu aberto. Esse acabamento full Alcântara desse carro, inclusive, claro, infelizmente maravilhoso de ver, mas é um negócio que suja com muita facilidade. Eu lembro quando a gente pegou esse carro, ele passou por uma higienização, já está um pouco sujinho de novo, né? A única coisa que a gente pega ergonomicamente mesmo é um pouco do encolhimento do couro ali na frente, clássico de toda a Ferrari, não precisa mostrar porque vocês estão vendo insert. É normal, especialmente com os anos, quando pega muito calor, o couro dá uma encolhida e solta, né? Tirando isso, cara, ergonomicamente falando, um carro que está irretocável, né? Mesmo o bolster de banco, né? Sensacional. Falta a última peça desse quebra-cabeça todo, que é o diagnóstico eletrônico, que nós vamos fazer, inclusive, porque nosso diagnóstico, nosso scanner não está aqui hoje, nós vamos fazer lá do nosso escritório. Então, vocês vão acompanhar a gente de lá. Toda vez, procedimento padrão, a gente já andou com o carro, avaliou o carro, a última coisa é esse diagnóstico eletrônico. A gente sabe que a gente não tem nenhum tipo de erro ativo ou nenhum tipo de erro que ativa qualquer sinal no painel ou que afeta o desempenho ou a performance do carro, né? Então, assusta. A primeira vez que você passa, é claro que vão aparecer alguns erros, mas você só vai ter completa certeza se aqueles erros são ativos, permanentes ou que afetam o desempenho do carro depois que você faz uma limpeza inicial, faz o carro funcionar e passa novamente o diagnóstico. Portanto, toma muito cuidado, em especial porque o que acontece em muitas avaliações? Às vezes o carro fica muito tempo parado, você tem uma baixa voltagem de bateria, até mesmo no curso de um pré-compra, isso acaba gerando um erro de comunicação com diversos módulos, em especial o módulo de conforto adora dar perereca nessas horas, e aí você acha que o carro está cheio de defeito, não está. Mas isso você só aprende com prática e conhecendo muito bem esses carros. E tem uma parte muito importante, né? Por que eu falei que eu queria usar o nosso equipamento, né? Especialmente porque eu vou ter acesso a muitas informações em tempo real desse carro. A gente quer checar e verificar alguns parâmetros que muitas vezes, meus amigos, são os maiores caguetas de adulterações de quilometragem. Como eu já falei para vocês, esse carro não é um bicho de 7 cabeças. Não é à toa que sempre pipoca algum escândalo aí, falando de algum carro desse perfil, que notadamente teve uma passagem pelo túnel do tempo. E não é um jogo de soma zero, né? Você precisa saber ler e interpretar muitas vezes. É difícil você pegar um rastro, pum, batomzão na cueca. Mas aí, meus amigos, isso são ossos do ofício, truques do ofício. Você precisa nos contratar para comprar um carro desse? Não. Tem muita gente honesta, muita gente séria, né? O que a gente traz para a mesa é simplesmente a segurança de, referência. A gente sabe como um carro desse funciona, a gente sabe como um carro desse opera, e não só do ponto de vista de oficina, né? Não só do ponto de vista mecânico, mas de performance. Muitas vezes eu brinco, com todo o respeito, com todo o carinho possível e imaginável a todos os profissionais da área mecânica. Mas só quem já andou forte com um brinquedo desse sabe o que é normal e o que não é. Se você nunca andou, por mais que você saiba ver um código de erro, ver algo mecanicamente quebrado, tem certas condições, certas provocações que você precisa fazer num carro desse, que só conhecendo muito bem como eles operam. E não engane-se, tem gente aí, lojista, que jamais vai deixar vocês na mão. Tem gente honesta pra caramba. Mas o que a gente está procurando evitar aqui é o perrengue, é a dor de barriga. Eu sempre falo, máquina é máquina. E como toda boa máquina, há certas coisas que são imprevistas ou imprevisíveis. A gente não sabe quando um componente pode falhar. Mas, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu jurava que eu achava que ia ter muito mais trabalho com vocês. E a realidade é que vocês nos dão pouco trabalho. A única certeza que eu tiro dessa história toda é que, obviamente, alguma coisa a gente faz correto no processo de avaliação e de negociação desses carros. Porque esse é o outro lado importante. Não bastasse ter a referência para olhar junto com o nosso time de mecânicos lá na TS, que olha também junto conosco muitos aspectos,
a gente também tem experiência em negociação, entender o que está acontecendo comercialmente, o que é negócio, o que não é negócio, o que é pagar, o que não é pagar, o que está caro, o que está exagerado, será que o estado do carro é condizente com a pedida do carro? É isso que nós trazemos à mesa. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho. E se você quer comprar um carro como esse, tanto eu como a minha equipe, pode nos procurar que nós vamos estar lá para atender vocês do jeito que vocês precisam para realizar um sonho como esse daqui. Muito obrigado e até a próxima. Nessa tela final, os últimos vídeos que eu fiz falando um pouco desse dia a dia. Faz algum tempo que eu não faço um vídeo desse, então vocês estão vendo mais ou menos o que já passou GT3, Turbo S, até a avaliação de um 911. Muito obrigado e até a próxima.